É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, seu podcast do fim dos tempos. Mais uma vez, André Guasti. Continuem seguindo o líder, né, BD? Vou falar a data para não dar problema. 30 de agosto de 2023. Cara, tá virando obrigação. Agora é contagem regressiva para vocês, né? Com a vantagem que vocês colocaram. Eu vou relembrar o que eu falei há um ano e pouco atrás. Que seríamos campeões brasileiros. Eu errei. Eu disse que seria o ano passado, que a gente ia subir para a primeira divisão e seríamos campeões. Mas aí eu tava sendo muito otimista, né? Mas estamos aí, primeiro lugar, caminhando a passos largos aí para esse título, se Deus quiser, porque quando Amém. A última vez eu tinha 13 anos de idade. Que vem o título do Glorioso. Já falei, meus 2 avós eram Botafogo, tenho maior simpatia pelo time também. Sou Flamengo, por causa do meu pai, todo mundo sabe. Já fiz essa crítica ao seu avô, que não cuidou direito dessa tradição. Agora o Paysandu tá de novo no sofrimento. Estamos no quadrangular da Série C, vamos ver se agora vai de novo para voltar para B. Eu acordei, eu ia pegar a camisa do Paysandu para vir para cá, acabei não vindo. Vamos melhorar. Mas antes de começar o podcast, eu queria só fazer a propaganda. Chegou, tem um artigo seu, um artigo de colegas do Brasil todo. Meu e do Everton Nicole, pra gente fazer aqui o jabá certinho. Certo, chegou o volume 2, saiu agora, da coleção lá Justiça Criminal à Prova no Processo Penal, coordenada pelo ministro Schietti, pelo Guilherme Madeira e por mim, com artigos de juízes do Brasil inteiro, só sobre prova no processo penal. Esse é um volume temático, são artigos sobre prova no processo penal. Então você vai ter aqui nesse livro artigos sobre garantismo, artigos sobre videoconferência, que a gente vai até comentar hoje, reconhecimento de pessoas, vários temas importantes, teoria geral da prova, como se prova o dolo, artigos sobre a prova documental, sobre prova de WhatsApp, cooperação internacional e prova. Então você vai ter... Esse é um livro, pessoal, muito bacana, muito legal. É a segunda edição. É o segundo volume. Segundo volume. Eu recebi o convite na primeira oportunidade, eu compartilhei um artigo. E nessa segunda oportunidade também encaminhei mais uma vez um artigo em coautoria com esse colega, o Everton. E ele é muito interessante porque ele me faz relembrar uma fala que o professor Américo BD, que na época era meu professor também, continua sendo até hoje, né? Quem foi meu orientador, quem é o seu orientador, continua sendo seu professor pro resto da vida. Mas quando eu era aluno, na época até do curso de formação, BD, não sei se você vai lembrar disso, e você falava muito isso, e eu replico muito essa frase: os juízes precisam escrever mais, a magistratura, de uma maneira geral, precisa escrever mais. Acho que é uma da finalidade, assim, dos objetivos que nós temos, inclusive, com esse podcast, calha que eu e BD somos juízes, é a gente mesmo tentar levar para a sociedade, assim, para a academia, para o meio acadêmico, para a sociedade de maneira geral, a nossa posição, assim. Não só uma posição enquanto juízes, mas por que o BD falava isso? E eu me lembro que você falava assim, olha, a gente vê promotor escrevendo muito, a gente vê advogado escrevendo muito, a gente vê poucos juízes escrevendo. Então, com essa iniciativa, assim, do ministro Schietti, do Madeira e do BD, de coordenar um livro escrito por juízes, é muito bacana, entendeu? Porque você tem uma visão crítica da parte criminal da magistratura. Então a ideia do projeto foi exatamente isso. A ideia do projeto foi exatamente essa. Por isso que eu valorizo muito, assim, todas as vezes que eu receber um convite, eu vou dar um jeito de contribuir com um artigo para a gente poder, né, tentar levar a voz da magistratura também na academia, que eu acho que ainda ela é muito tímida, ela precisa realmente aumentar um pouco mais. Se Deus quiser, ano que vem teremos o volume 3, vamos ainda definir qual será o tema, que agora serão temáticos, né? Esse foi sobre prova. Sobre provas, né? Vamos ver qual vai ser o volume 3. Meu artigo ali, depois... pessoal, é sobre a discussão de audiência de custódia na
videoconferência na audiência de custódia. Tem, né, uma proibição genérica que foi inserida pelo pacote anticrime. Essa foi objeto, inclusive, de análise do Supremo Tribunal Federal, mais ou menos na linha do que a gente defendeu no artigo, né? A gente fez uma brincadeira ali sobre o mito da caverna. Eu falo assim, né, que algumas pessoas parece que querem vendar os olhos para a modernidade. Essa era a crítica que a gente quis trazer. Bem ou mal a gente vai comentar também isso, né, no podcast de hoje, e até explicando, né, BD, a gente vinha numa série de podcasts falando sobre prisões processuais, prisões de uma maneira geral, e como a gente fez no podcast de júri, como a gente fez no podcast de provas, né? A gente tenta esgotar o tema em várias séries, até para deixar ali registrado. Só que dessa vez a gente resolveu quebrar, porque é óbvio que nós tivemos aqui uma decisão muito importante da nossa Suprema Corte, né? A gente está vendo, o BD mesmo participou de uma live sensacional que foi realizada pelo Rogério Sanches ali no Instagram dele. BD, o Rogério, o Sux e o Ricardo. Toda vez que fala Suxberg, eu lembro do deputado chamando ele de cheeseburger, né? Ele sofre bullying no grupo. Ele sofre bullying no grupo. Resisti. E aí... Grupo recém-batizado de Bard do Tadeu. Depois a gente vai explicar as 3 correntes sobre o que é Bard do Tadeu. E, enfim, a gente acha importante, né, também que os nossos ouvintes aqui saibam um pouquinho mais da nossa opinião sobre o tema. Porque parte 2, né, pessoal? No início aqui do nosso podcast, a gente gravou sobre o juiz de garantias. Se eu não me engano, foi na beira da decisão do Supremo ali. Então a gente, né, mencionou o que a gente achava, né? Fizemos até uma brincadeira sobre o carimbo do Scalia, que na época a gente criticava, digamos assim, a opção do legislador, mas reconhecia que não havia, de certa forma, uma inconstitucionalidade. Pronto, como apareceu indicar a decisão liminar do ministro Fux, que ele manteve, inclusive, no seu voto final, mas... Exato, há espaços do legislador de decidir, mesmo que a decisão aparentemente não seja a melhor. É a nossa visão, né? Exato, ou que não traga, assim... Porque é o que a gente fala, eu acho que esse instituto ele é superestimado. O que acreditam que esse instituto vai resolver é muito distante daquilo que ele vai conseguir de fato produzir. Antes de entrar no tema, BD, eu queria falar 2 assuntos. Por quê? A gente sempre começava o podcast tentando comentar alguma decisão da semana. Que também é importante, porque senão a gente acaba perdendo o feeling, né, da notícia e tudo mais. E eu separei 2 assuntos aqui. Um tem a ver, evidentemente, com até o tema de prisão. E eu vou deixar você iniciar os comentários, porque eu conheço a sua posição e acho que é importante os nossos ouvintes terem essa noção, que é a possibilidade do réu foragido participar de audiência por videoconferência. Né? Nós não temos uma regulamentação específica sobre isso no Código de Processo Penal, então a gente acaba tendo que se valer do entendimento jurisprudencial. Então, apenas contextualizando, o STJ, de uma forma majoritária, tem entendendo que o réu não tem esse direito subjetivo de participar, sobretudo quando tem um decreto de prisão. Nós estamos falando de réu foragido, então pressupõe um decreto de prisão preventiva para esse réu, e ele não comparece ao processo e quer participar da audiência por videoconferência. Até então, a gente acompanhando as decisões do STJ, o STJ entendia que não havia esse direito subjetivo de ele participar justamente porque ele estava foragido, ele teria que se apresentar. Salvo engano, a gente já falou isso uma ou 2 vezes durante o podcast, e eu falava que muitas vezes o advogado vinha conversar comigo: doutor, eu vou apresentar meu cliente, o senhor solta ele? Eu disse: rapaz, não vou fazer essa promessa. O senhor apresenta o seu cliente na audiência, eu vou ouvi-lo. Ao final, assim como, né, qualquer situação, eu vou reavaliar a necessidade da prisão dele. Eu acho também, eu até falava assim, eu acho que eu preciso ter boa fé para... Eu não vou falar assim, não traz que eu solto, depois eu mantenho ele preso. É uma situação que juiz tá sujeito a não boa faço fé também. Isso, né? Então, assim, fundamental, né? Mesmo que fosse numa audiência ali informal, digamos assim, entre advogado, aquelas audiências
que acontecem no atendimento dos advogados, digamos assim, eu nunca tive essa postura, assim, acho ruim. E tivemos a decisão do ministro Fachin, que num caso específico, então uma decisão monocrática específica de um caso, se eu não me engano no HC, né, em que ele autorizou a realização, ou determinou que o juiz ouvisse o cidadão por videoconferência. E aí, a partir disso, nós temos algumas discussões, eu vou deixar o BD até introduzir essa situação enquanto eu boto uma água para mim. Inclusive, esse tema tá no meu artigo sobre garantismo aqui, eu queria falar, esse artigo meu é fruto de uma pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha. Queria agradecer ao Madeira pela indicação do curso, queria agradecer ao professor Flávio Martins, que foi meu supervisor no pós-doutorado. Meritíssimo. Oi. Esse livro a gente encontra onde? Esse livro tem no site da Livraria RT. No site da Livraria RT, ele está lá disponível para quem quiser. Qualquer coisa a gente põe o link, né? Vamos colocar, me lembra? Beleza. Lá na descrição a gente coloca o link, né? Show. Para quem tiver interesse em adquirir o livro. Show. Então é isso, eu trato, era na época só a decisão do ministro Fachin, agora que ela foi ratificada pela turma, a coisa fica mais séria ainda. Não é, eu errei, não é monocrática não, ela foi ratificada agora pela ela turma. foi ratificada. Verdade. E veja, vamos lá. Primeiro, o Brasil tem que levar a sério a condição de foragido, né? E esse que é o grande problema. A situação de foragido não é uma situação idêntica à situação daquela pessoa que está de acordo com a sua, digamos, com o Estado Democrático de Direito. Existe uma decisão judicial que precisa ser cumprida. O judiciário, com todo respeito para mim, se apequena quando ele permite esse tipo de situação. O Zaffaroni, que é sempre citado, fala em tipicidade conglobante. O direito não pode estimular e proibir a conduta ao mesmo tempo. E me parece que essa decisão, ela tem esse pecado original. Ela estimula algo que é vedado. Ora, como é que eu posso ao mesmo tempo estar contra, porque a situação jurídica de foragido, veja a Convenção de Combate à Corrupção Internacional, que o Brasil é signatário, fala em ampliar prazo de prescrição para réus foragidos. Se você está foragido, você não só não entra no país, você não pode tirar a identidade, você não pode tirar a carteira de motorista, você tem uma série de limitações. Então, como é que você vai dizer que é um direito dele, por causa da ampla defesa? A ampla defesa não é absoluto, como nenhum direito fundamental é absoluto. Tivemos um exemplo recente da legítima defesa da honra como uma exceção, a impossibilidade de falar sobre isso. Para relembrar que nem a ampla defesa é absoluta. Tivemos o caso Mariana Ferrer, que provocou a alteração do 400A, para dizer, olha, o advogado não pode, numa audiência, perguntar por que a testemunha, por que a vítima tem fotos de biquíni no Instagram. Isso não faz parte da ampla defesa. Então, calma lá. A situação de foragido, e mais, é que eu coloco aqui, dentro do garantismo, um dos pressupostos é a legalidade. Como o André botou, não está na lei isso. A lei não fala expressamente que a presença do réu é indispensável. Pelo contrário. A autodefesa sempre é oportunizar, ela está sendo oportunizada. Se você não quer exercer, não exerça. Agora, ele não pode ser juiz do juiz. Ele não pode dizer assim, eu condiciono a você me soltar. Para você exercer o interrogatório, você vai ter que comparecer lá. Isso não tem nenhum prejuízo, até porque ele tem direito ao silêncio. Então, assim, a gente acaba exagerando muitas vezes, e essa é uma grande preocupação, definir quais são os limites, evitar o abuso dos direitos fundamentais. Eu vou fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta ainda, né? Eu concordo 100% no que você falou até agora, BD, 100% mesmo. Eu acho que, mais do que tudo, o judiciário deve se dar ao respeito mesmo. As decisões judiciais precisam ser respeitadas. É uma decisão judicial, é uma decretação de prisão. Mas vamos lá, na nossa situação atual, hoje é muito comum que os juízes façam as audiências não de forma presencial, mas de forma por videoconferência, virtual. Muitas vezes na modalidade híbrida, né? Eu costumo fazer muito isso, né? Até porque sou juiz de execução penal, normalmente minhas audiências são de justificação de falta grave, vamos botar o seguinte, né? E seja o réu estando na unidade prisional ou estando, por exemplo, violou algum termo da liberdade condicional ou
do regime aberto, assim, eu disponibilizo o link da minha decisão, vamos botar assim, porque é o que é comum, pelo menos aqui no Estado do Espírito Santo. Você designa uma audiência, faculta o comparecimento ao fórum, observando lá a diretriz do CNJ, mas disponibiliza o link na decisão. Está lá. Então, no dia da audiência, você sabe que tem uma decretação de prisão preventiva para aquele réu e ele entra mediante esse link. E aí? É esse o meu questionamento. Entendi agora a tua questão. Porque a questão é o seguinte, evidentemente que se o juiz fizer a audiência física, determinar o comparecimento com todos os físicos presentes, eu acho que a interpretação é válida. Mas pensando na parte prática atual, eu disponibilizei o link, ele entra, aí eu vou dizer, não, você não vai participar da audiência porque você está foragido? Esse é o meu questionamento. Porque uma coisa me parece que a decisão do Supremo Tribunal obrigou o juiz a disponibilizar a realização por videoconferência. Não, eu acho que não foi isso. Eu entendi. Entendi. Você entendeu? Entendi. Mas eu volto a repetir. Eu não tô nem... A pergunta não foi retórica, não. Não, eu entendi. É uma pergunta mesmo, porque eu fico pensando na parte prática. Aí eu vou dizer o quê? Não, meu irmão, você tá foragido. Você não vai... Eu vou impedir você de participar da audiência, mesmo a audiência sendo pública e esse link estar lá. Sim. Na decisão do processo, numa folha processual. Veja, eu concordo que acabou que a realidade hoje na justiça é híbrida. Eu sempre faço presencial, eu sempre estou no fórum. Não, eu faço de dentro do gabinete, mas normalmente tanto o Ministério quanto a Defesa hoje pedem. As testemunhas eu peço aí ao fórum. Atualmente eu não faço nem na sala de audiência, eu faço dentro do meu gabinete. Sim. Mas eu acho... Então, eu acho que... o Ministério Público na sede do Ministério Público, o advogado... o defensor na sede, entendeu? Ou no escritório dele. E muitas vezes, assim, o réu junto com o defensor no escritório, se ele está respondendo em liberdade ou estiver preso. O link dentro do presídio, às vezes o advogado vai no presídio. Essa é a realidade atual. Claro. Que a pandemia acabou. Claro. Eu já fazia isso muito antes. Eu fazia isso desde 2018. A pandemia acabou assim... desmistificando um pouco aquele receio que todo mundo tinha, mas a realidade é essa. André, e aí o questionamento continua sendo bem objetivo. A audiência é uma, mas nós sabemos que a audiência é fracionada. Sim. Cada ato, dependendo da quantidade de réus, dependendo da quantidade de processo, você, por exemplo, hoje mesmo, essa semana eu tive um processo que era muitas testemunhas, eu dividi em 3 dias. Primeiro dia só testemunhas de acusação, segundo dia só testemunha de defesa, hoje só interrogatório dos 8 réus. Sim, num processo com operação grande é natural. Tranquilo. Eu faço isso. O que eu faria no teu caso? Acabava aquela audiência na hora que encerrasse a testemunha. Eu quero ser interrogado, não tem problema, mas agora não dá, infelizmente, lamento. Aí o próximo ato será presencial o seu interrogatório. Mas eu quero falar. Doutor, você não tem direito, você é foragido, você tem direito de se apresentar. Sim, mas aí o seu entendimento é de que ele não pode... exigir ser interrogado, mesmo que seja por videoconferência. Não. Ponto. Só se ele aparecer. Agora, o que eu... Comparecer ao processo. O que eu penso. Não é o que eu faço como juiz hoje, porque eu estou subordinado à decisão do ministro Fachin e da turma. Mesmo não sendo um precedente vinculante. Não é uma... Mas, André, eu tenho essa dificuldade do que é vinculante e o que não é. Eu não concordo, mas eu respeito e cumpro. Acho que como juiz... A gente instrui o processo não só para nosso julgamento, mas principalmente para as cortes superiores. Então, assim, como eu brinco, o Ministério Público que lute nesse caso. Eu penso seriamente que está errada a decisão, eu não concordo com a decisão, mas nos meus processos, se isso acontecesse, eu deixaria. A minha vontade como juiz era fazer isso que eu estou dizendo. Só está encerrado. O senhor não tem direito. Por quê? Porque eu estou permitindo, guardada todas as proporções, que alguém se beneficie de sua própria torpeza. Do cidadão dizer assim, olha, eu estou aqui só aparecer aqui. Não, meu amigo, você é foragido. O regime jurídico do foragido não lhe dá direito de entrevistar com o juiz. Você não tem esse direito por essa condição. O seu dia na corte é seu dia na corte, em condições de normalidade. Quando você prestigia isso, aquilo que a gente falou, você está dizendo para a decisão do juiz assim, dane-se, essa decisão vale pelo mútuo. Você tem que ser preso, mas depende da forma como aquilo acontece. Então, assim, eu penso que garantir um direito, com todo respeito à decisão do Supremo,
garantir um direito do réu foragido, e pior, já teve casos que querem que seja enviado um link não rastreável. Não. Porque em São Paulo, Então, o que aconteceu? A galera monitorou e prendeu o cara. Tem esse precedente. era onde eu ia chegar. Agora, daqui é que eu mande um link, que eu nem sei se é faticamente possível, para que ele não seja rastreado durante o interrogatório. Meu amigo, pelo Isso amor de Deus. isso aí para mim é o extremo e a não ser que venha de fato uma decisão vinculante, eu observaria. Fora isso, eu não faria de maneira nenhuma. Com todo o respeito que eu tenho à turma, né, do Supremo Tribunal, mas não me curvaria a não ser que fosse de fato um precedente vinculante. O que eu disse é o seguinte, com essa situação prática, eu acredito assim, que a gente não poderia impedir dele acompanhar a audiência, porque o link é público. Então, assim como um estagiário que assistir a audiência, desde que não seja uma audiência com segredo de justiça, né, que envolva aqueles direitos com intimidade. Tá bom, se fosse mas de fato eu não réu foragido que não seja daquele processo. Se fosse, porque por exemplo, na nossa audiência a gente pergunta quem vai entrar na audiência. E você controla as pessoas que acessam, é público, mas você controla. Sim. Não, você pode divulgar no YouTube, por exemplo, né? Exato. Fazer audiência é público, digamos assim. Sim. Mas eu acho que aliás, numa posição tanto quanto intermediária. Até o caso voltou e sem querer espetacularizar o processo penal, muito pelo contrário, mas foi um debate interessante sobre o limite da audiência pública. Agora saiu na Netflix um documentário sobre o casal Nardoni. Eu lembro que na época a defesa pediu a nulidade do júri porque a defesa pediu que o júri passasse no YouTube. E o juiz disse, né? o juiz disse, não, veja, é público, mas nós vamos limitar. O público não quer dizer que tem que passar na TV, que tem que garantir. Não, eu dei um exemplo no YouTube porque às vezes você quer garantir a publicidade de atos realizados por videoconferência. Sim, mas eu quero dizer assim, que não é direito do que passa no YouTube. Não, o que eu falo é o seguinte, BD, o link está no processo. Eu entendi. O processo é público. Eu entendi. Então, eu quero assistir essa audiência, eu vou coisar. Então, eu sou juiz, eu quero assistir uma audiência sua. Você vai me perguntar, quem que você é? Não, eu sou magistrado aqui em Colatina e quero assistir essa audiência. Eu entendi. Tem algum impedimento? Não tem. Nenhum. Não tem problema. E assim como poderia ser uma situação assim, eu vou botar vários exemplos assim. O cara é foragido, ele vai para o escritório do advogado, ele vai acompanhar a audiência. Sim. Uma coisa é ele assistir. Era fácil, mandava prender na hora. Aí era fácil. Depende. E se o escritório do cara for lá em Brasília, em São Paulo, você não vai ter uma. Sim. Então, sabe assim, eu tendo a não. Mas eu tendo a não admitir o interrogatório, assim como você. Sim, a minha ideia era não compreender. Quando eu falo o seguinte, o link é público, porque eu falo assim, não, ele vai acompanhar a audiência, ok. Essa situação prática vai permitir que ele acompanhe a audiência. Tá, mas a gente pode, de certa maneira. Mas podemos melhorar o problema. Podemos, inclusive, rastrear o link para ver onde ele está, se é possível, entendeu? Podemos melhorar o problema. Ele está foragido. Ele está acompanhando a audiência. Ele quer perguntar a testemunha. Não, deixa os réus perguntarem a testemunha. Não. No processo. Seria mesmo entendimento com relação ao interrogatório. Ele não acha que ele tem direito subjetivo a ser ouvido. Sim. Mas e se eu quiser ouvi-lo também? Não, eu vou ouvir. Eu tô tendente a soltar ele, eu quero ouvir ele logo. Sim, tudo bem. Sabe que a situação é meio casuística, assim? Eu tenho que... Eu concordo que às vezes... Eu acho que do ponto de vista... de respeito às decisões do Poder Judiciário, de considerar a condição de foragido, a regra é ele não ser ouvido. Independente da decisão ser minha ou não, isso é importante. Não, do Poder Judiciário. Exemplo, eu já cansei eu nego uma prisão, o tribunal manda prender. Então ele não está preso com a decisão minha, está preso com a decisão do tribunal. Mas eu tenho que respeitar a decisão do tribunal. É isso que eu falo, de que o judiciário precisa ter esse respeito à decisão. Existe uma decisão válida que determina a prisão dele. Claro. Se eu mesmo, judiciário, não faço isso válido... Faço letra morta essa mesma decisão, né? Exato. É que eu digo, é o mesmo paradoxo de eu quero que as pessoas cumpram a minha decisão, mas eu não quero cumprir a decisão do Supremo, do STJ, no meu tribunal. Pelo amor de Deus, cara. Para você cumprir independente de concordar, eu tenho que cumprir independente de concordar. É uma questão que dá força normativa às decisões. Mas, enfim, vamos pro próximo, porque esse tema pode passar aqui Não, dá não.
Hoje, pessoal, de uma maneira excepcional, talvez a gente até ultrapasse aquele períodozinho de 1 hora que a gente normalmente nos policiamos, né, para não ultrapassar, porque o tema hoje é mais complexo. O segundo assunto, eu não vou deixar, não vamos nos alongar demais, porque a gente vai falar de prisão em flagrante talvez hoje ainda. Sim. Em prisão em flagrante, naturalmente, nós vamos falar de prisão em flagrante nos crimes permanentes, que vai desaguar justamente, mas era uma decisão, deve ter umas 2 semanas atrás, mais ou menos, em que o STJ entendeu que não havia justa causa para busca pessoal, quando o cidadão, ao avistar a polícia, jogou o celular no chão e quebrou. E isso repercutiu, né, nos grupos de WhatsApp, nas mídias, nas redes sociais, porque é sempre aquela discussão, o que justifica a busca pessoal, a busca veicular e a busca domiciliar, que é a expressão extremamente vaga ainda, fundado receio, né? E nesse ponto, todo respeito, eu não sei o que é fundado, o que é mais fundado receio, né? O que justifica mais, que o cidadão destruiu o aparelho celular ao ver a polícia. André, 2 questões também. Primeiro eu vou contar um caso rapidinho pra gente entender e vocês me dizem. Caso real que aconteceu com um amigo meu, sem nomes, até em prol da amizade. Mas na Alemanha, vamos estar assim, na Alemanha. Digo que vocês me dizem se tem fundado suspeito. Na Alemanha, o caso foi o seguinte, cara. O cara tava numa ponte em algum país e nessa ponte ele tava discutindo com a namorada. Porque tocou o telefone dele na hora e ele rapidamente desligou o telefone. A mulher, me dá esse telefone porque eu tenho certeza que aqui, agora, tem provas do que você tá me traindo. O cara, você não confia em mim? Não, você não confia em mim. O cara pegou o celular e jogou pela ponte. Pronto, jogou fora o celular. Dou valor à criatividade dele. Mas, pergunta a você, há fundada suspeita? Vocês me respondam o que vocês acham, se há ou não há. Quem que eu tenho que defender? Mas, casos à parte, eu vou ser sincero com você. Eu não acho que tem fundada suspeita. Eu acho que tem motivo para decretar preventiva. Porque isso aqui é destruição de provas. Isso aqui é uma prova. O cara está destruindo a prova. Mais do que uma fundada suspeita, aqui está legitimado não só se achar alguma coisa, a decretar preventiva. Porque ele não destruiu, sabe que é do país da capinha? Tem lá não, né? Por isso tem lá uma determinação no 312, um dos fundamentos Então, com todo respeito, e aí, sem fazer nenhuma acusação, que eu não sou leviano, Deus me livre, eu li a íntegra da decisão, porque a gente sempre tem que ter a leitura da íntegra da decisão, gente, pelo amor de Deus. E na íntegra, com todo respeito, eu não vi, saiu essa notícia, mas não tem uma palavra do STJ refutando este argumento. Isto está citado pelo desembargador do TJ, o STJ reforma a decisão sim, mas o STJ não analisa especificamente essa situação. Porque essa situação é muito séria. Quer dizer, não é normal, não é natural alguém quebrar um celular porque olhou um policial, gente. Pelo amor de Deus, o cara olhou o policial e quebrou o celular. Hoje em dia... Isso não é motivo pro policial abordar, o cara vai dizer, porra, pelo menos até pra saber assim, será que ele tá bem? Porque a pessoa quebra um celular, cara, do nada. Hoje em dia há uma avalanche assim, de decisões. O tirocínio policial não justifica a abordagem. E quando a gente percebe que muitos crimes foram desvendados, muitas vezes em razão... E é claro que aqui ninguém ignora a preocupação com preconcepções, estrutural, com racismo, com esse tipo de abordagem em razão de raça, cor. Ninguém está ignorando isso, né? Mas esse é o caminho, assim, anular abordagens, anular buscas pessoais, domiciliares, veiculares. É o caminho para você combater o racismo? A dificuldade ali, principalmente tanto na pessoal como na domiciliar, é definir qual é a cultura que nós queremos como sociedade. Porque, por exemplo, no caso do domicílio, você tem uma posição
antiga que defendia o seguinte: olha, é crime permanente, tá em flagrante. Independentemente. Então, se ele achou, tá resolvido. O ingresso em domicílio vai deixar de ser ilegal na medida em que você encontrou o flagrante. Pronto. Isso não se sustenta mais, a gente Pronto. sabe. A posição atual é outra. Para eu entrar na casa de alguém, eu preciso ter um motivo legítimo. Se eu não tenho isso e entro daqui para frente, eu cruzei uma fronteira, que o ingresso ilícito tudo é fruto da árvore envenenada. Vamos lá, mas aí tem uma coisa pior disso aqui. O que está acontecendo hoje? Nós saímos de uma posição do Supremo Tribunal, sempre foi, o pêndulo tá... reconhecendo que o flagrante, a existência do flagrante anula, vamos dizer assim, qualquer ilegalidade do ingresso em domicílio. Falando em ingresso em domicílio, mas a gente poderia falar também da busca veicular. Achou a droga, achou a arma, achou o ilícito, a gente teria a legalidade do ingresso em domicílio. E aí nós tivemos um paradigma, né, do Supremo Tribunal para dizer, olha, é necessário que haja justa causa, que haja fundado receio, né? E aí o que se tem hoje é o que se identifica como justa causa fundado receio. É nisso que eu estou percebendo que algumas decisões do STJ têm assim, sendo muito restritivas com esse conceito. Então, assim, o cidadão correr para dentro de casa ao ver o policial, o cidadão quebrar o celular, ou então na questão do cão farejador. A gente já meio que comentou essas decisões. Me parece que o STJ, em algumas decisões, e eu falo para ter muito cuidado com isso. Sim. Eu dou aula, já falei isso aqui, eu dou aula na Academia de Polícia para o CFO. E eles estão muito preocupados, assim. A polícia fala, doutor, o que a gente faz? Porque a gente cumprir a decisão. Sim. É isso que eu falo, a gente não pode ter, e esse é um problema, um parênteses que a gente tem que ter no nosso país para evitar incoerências. Eu sempre falo que a gente não pode ser incoerente. A gente teve aqui em Vitória um caso anteontem muito polêmico, uma abordagem policial muito polêmica. Eu fui entrevistado ontem sobre isso. Pronto. E eu vejo o seguinte, com todo respeito, pessoas que se dizem abolicionistas, contra o direito penal, quando são policiais, querem que o direito penal seja direito penal máximo. Ou juízes também. Ou juízes. Pera lá, meu amigo, você tem que se decidir, o direito penal serve ou não serve? Quer dizer que quando é para um policial, você quer o direito penal com o sangue, e para os demais, não? Pera lá. A regra é que existem maus policiais, como tem em qualquer profissão. Mas a polícia, de um modo geral, a gente precisa encontrar... A gente não pode ter esse preconceito. E precisa ser preparada, e precisa ter o equilíbrio. A inversão de valores está tão esquisito que hoje o preconceito é com o policial. Esse ponto que a gente Então, na verdade, o que eu digo é o seguinte, quando eu falo do pêndulo do STJ, e eu falo isso com muita cautela, porque alguns sites têm um perfil de divulgação dessas notícias muito pró-defesa, porque são sites especializados na defesa da advocacia criminalista. Essas decisões. Assim, não é a decisão, eu não acho isso o conhecimento da decisão, pelo amor de Deus. Antes que pelo amor de Deus, vem o conhecimento da decisão. Olha, porque às vezes eles estimulam, na verdade, é o seguinte: a filtragem sai lá 100 decisões do STJ. Eles vão divulgar aquelas decisões que tem o perfil que interessa para os leitores do site. Então, se é um site voltado à advocacia criminal, que evidentemente tem mais interesse em anulações, absolvições, eles vão divulgar com mais frequência essas decisões. Mas se você parar para fazer uma pesquisa bem acurada no STJ, você percebe que o próprio STJ pega duas situações idênticas ou muito semelhantes, às vezes na mesma turma, e decide de forma diferente. Mas lembrando que é desumano o trabalho hoje no STJ. De fato, a quantidade de habeas corpus e a quantidade a gente não está nem chegando nesse ponto, não, porque é uma situação desumana, não tem dúvida. É muito difícil você... Que eles criaram para eles mesmos também, né? Poderiam ter dado uma freada nisso aí. Sim, e que precisa encontrar o equilíbrio dos dois lados também. Mas o que eu falo é o seguinte, eu vejo decisão do cidadão correndo para dentro de casa e a polícia ingressando nesse domicílio sendo considerada ilegal, e em outra oportunidade sendo considerada legal. Sim. As situações idênticas ou semelhantes. Então tem que ter muito cuidado até para cravar. E eu vejo muita gente no Twitter, muita gente no Instagram cravando assim. Daqui a pouco vão dizer assim, de uma maneira geral, quebrar o celular
ao ser visto pela Pronto, polícia, exato. não justifica a abordagem. Isso Isso não é pode. real, isso não existe. Isso Nós tivemos não pode. uma decisão do STJ que entendeu dessa maneira e que a gente está criticando essa decisão e que nem sabe se isso vai ser um posicionamento Sim. que prevalecerá. Nós temos hoje está afetado a Corte Especial do STJ 2 casos para serem julgados. Denúncia anônima. A pergunta que você faz é: a denúncia anônima por si só justifica o ingresso do domicílio? É a pergunta. Segundo, o correr para dentro de casa ao avistar a viatura justifica o ingresso do domicílio? Eles estão para definir pela Corte Especial esses 2 casos. Está afetado, ainda não foi julgado. Então, ou seja, não há jurisprudência vinculante, digamos assim, até o momento. E aí, botando uma cereja no bolo, essa semana o STF, a decisão da ministra Carmen Lúcia, meio que está dando a entender que o Supremo vai puxar esse pêndulo para o meio, para dizer, olha, precisa de justa causa, sim, o julgamento do Supremo que alterou esse entendimento é válido, mas a justa causa não exige certeza da ocorrência do delito, e sim fundadas razões a respeito da existência do delito. E o STF cassou uma decisão, o STF cassou uma decisão do STJ que tinha declarado ilegal o ingresso em domicílio, com base nesses argumentos. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? Vamos tentar chegar no equilíbrio. Eu acho que é isso. Cenas dos próximos capítulos, mas independente do que vai acontecer, eu acho que foi muito importante o que o STJ fez no sentido de dizer assim, pera lá, vamos colocar o dedo numa ferida que nós temos hoje. Nós não podemos simplesmente naturalizar que achou está resolvido. Não é pelo resultado. Nós temos que analisar a premissa. E agora sim, podemos discutir o que é razoável e o que não é razoável como premissa. Mas ter agora isso como um ponto relevante para o debate. Então eu acho que foi muito importante o que a sexta turma fez. E agora nós vamos ter que realmente... Porque também... tentar estabelecer um rol taxativo, aqui sempre pode, aqui nunca pode, cara... Não vai ser possível. Não vai, mas é porque, você falou, os orientadores são sempre nossos professores, né? O Adeodato foi meu orientador, ele traduziu um livro agora da Katharina von Schiffler, e eu citei aqui no final do artigo, só vou citar rapidinho essa passagem, porque eu acho que ela se encaixa precisamente com aquilo que a gente... com que a gente está falando, que é justamente quando ela vem falando expressamente o seguinte, qual é a fala que eu quero que ela colocar. É só uma frasinha, olha o impacto dessa frase, da Katharina von Schiffler. Decidir em definitivo sobre o provisório é apresentar certeza na incerteza. Olha que loucura. Decidir definitivamente sobre o que é provisório é apresentar certeza quanto nós estamos na incerteza. Direito penal é fato, cara. Direito penal é caso concreto. Cada caso tem uma peculiaridade. Por mais que a gente incentive mesmo a gente quer ter uma certeza, a situação é nitidamente... Por mais que a gente incentive que os tribunais superiores Claro. nos deem algumas balizas, a casuística ela vai... Você vai ter uma situação complicada. Sim. Porque... O que muito fala é o seguinte, essa jurisprudência, que é importante, como eu acabei de falar, ela é toda em tráfico. Será que se fosse um sequestro? Será que se fosse um estupro acontecendo, você ia dizer, o policial, será que isto seria da mesma forma em outros tipos de criminalidade? Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos, mas eu volto a sentir, eu acho que essa frase o Barroso cita e vários citam, a gente tem problemas de foto, mas o filme é muito bom. A gente está evoluindo como o penal. Cara, o processo penal evoluíram muito nesses 20 anos. É impressionante a quantidade de material, de texto para a gente estudar do que certeza. Era há 20 anos atrás. Muito então, assim, tímido. Está evoluindo. Bom, mas nós não conseguimos chegar aí nos vídeos de garantias. Vamos começar. Pois a gente tem quase meia hora aí falando sobre esses 2 temas iniciais, que era para a gente gastar 15 minutos. Mas hoje nós vamos começar e terminar juiz de garantias, que eu acho que é o tema do momento, importante, né? Mas fiquem com essas informações iniciais aí, que nos pareceu relevante também falar. E vamos ao juiz de garantias. Nós tivemos a conclusão do julgamento das ADIs, né? 6298, 6299, 6300, 6305.
Falávamos no primeiro episódio sobre o juiz de garantias, que eu acho que lá é o 5º, 6º, alguma coisa assim, ainda sem gravação em vídeo, né? Era só áudio, mas tem no YouTube, tem em todas as plataformas que a gente sempre disponibiliza. E fazíamos os nossos comentários lá, à época, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, mais ou menos, acerca desse instituto. E eu vou começar do começo, né? O que é isso, BD? O que é juiz de garantias? Para a gente poder introduzir o tema, e a ideia aqui é que a gente vá, acho que artigo por artigo, né? Vendo o que o Supremo interpretou. O Supremo fez o quê? Fez a técnica de julgamento, né? Declarou constitucional em alguns pontos, fez interpretação conforme praticamente, sei lá, 90%, e declarou inconstitucional em algumas situações. Então a gente vai comentar o que fez, porque não se tratou apenas do juiz de garantias esse julgamento, se tratou também do arquivamento de inquérito, se tratou lá da audiência de custódia por videoconferência, né, que amenizou... várias alterações do pacote anticrime foram debatidas. Sim. Então a gente vai aproveitar e falar do tema principal, o juiz de garantias, e vamos entrar em outros assuntos também. Por isso que a gente falou que hoje talvez o nosso episódio aí tenha um pouco mais, 1h20, tenha um pouco mais de tempo aí pra gente tratar desses assuntos. Então vamos primeiro, o que é juiz de garantias, né? Tem inspiração aonde... se a gente pode concluir isso aí, né? A gente falava lá do cherry pickings, né? Isso. Que o Fux falou muito na sua decisão liminar. Vamos nisso primeiro. A nossa tradição, até agora, era que o juiz que atua na fase de investigação era o juiz do processo. O juiz da fase de investigação estava prevento para o processo. O juiz de garantias é querer colocar dois... só um parênteses antes. O nome é ruim. Sim. Porque todo juiz é um juiz de garantias. Não existe um juiz anti-garantias. Não pode existir um juiz. Então, assim, o nome não é bom. Juiz inquisidor. Exato. Um é de garantias, o outro agora... Não, todo juiz é um juiz de garantias. Aí eles vão falar assim, o juiz da fase de inquérito é o garantista e de processo é o punitivista. Não dá. Então, assim, ficou ruim o nome. Mas a ideia na prática, e aí esse era o debate que é uma das primeiras decisões importantes aí. O juiz de garantias atua até que momento? Até que momento nós vamos falar em juiz de garantias? O pacote anticrime tinha uma opção do juiz de garantias atuar na fase da investigação, recebe a denúncia, cita a defesa, ele aprecia a defesa, e aí o outro seria realmente um juiz instrutor e julgador. Ele atuaria a partir da audiência. O Supremo entendeu que não. O Supremo disse, olha, oferecida a denúncia, acabou o papel do juiz de garantias. Então, o juiz de garantias hoje é um juiz específico para a fase de investigação. Ele atua até o momento em que começa a acusação. Na hora que a acusação foi proposta, não é mais nem esse juiz que vai receber a denúncia. Que isso que eu achava que deveria ser ele. Até para... Recebe a denúncia e depois mandava para o outro. Mas agora... Assim, admito a acusação, exato, admito o processamento do feito. Naquela live que você fez com o Rogério, eu concordei com o seu posicionamento. Eu achava que tinha que ser assim, mas não foi o que o Supremo decidiu. Na verdade, assim, vá lá, né? Quem assistiu o julgamento, quem leu os votos, percebeu também que o Supremo fez um controle assim de conveniência praticamente do que foi decidido, que foi legislado, né? Muitas vezes o legislador disse tal coisa e que não me parecia haver inconstitucionalidade e que assim a interpretação conforme, tipo, não tá legal assim, vamos... eu tô falando grosso modo perfeito. Aqui, né? Em constitucional se fala que tem um princípio da parcelaridade, né? Que o Supremo pode mais nesse ponto que o presidente só pode vetar a íntegra de artigo. Sim, não, sim. O Supremo não, mas pode na interpretação conforme eles estão... O Leio tem uma frase que eu gosto, ele chama interpretação conforme de atribuição de sentido constitucional. Então você atribui um sentido. Porque, na verdade, ali o Supremo reescreveu os artigos. É isso que eu estou dizendo. Eu sei, só estou colocando em português bem claro. O Supremo reescreveu os artigos. Olha, a audiência tem que ser em 24 horas sob pena de ilegalidade. Ok. Aí o juiz pode prorrogar esse prazo.
Eu acho que é uma interpretação conforme assim, nem sempre vai gerar ilegalidade desde que justificado. Nesse ponto, ok. Mas teve situação aqui, essa mesmo do recebimento da denúncia. Sim. Está expresso até onde ele atuaria. E então, com todo simplesmente... respeito, a Constituição não fala nada do juiz de garantias. Então não dá o que falar. Onde ela colocou... de onde se extraiu constitucionalmente o oferecimento? A minha Qual é o pergunta fundamento objetivo? primeiro. Nenhum. Essa inspiração do juiz de garantias é de onde, BD? A gente consegue Espanha, identificar isso. Itália. Temos juizado de instrução na Espanha, famoso, né? Que foi questionado na Corte Europeia de Direitos Humanos, cujo julgamento é muitas vezes mal interpretado por parte da doutrina nacional, né? Porque lá o juizado de instrução na Espanha, me corrija se eu tiver equivocado, ele instrui mesmo, né? É um juiz de instrução, é um juiz... Ele preside, que né? Ele preside a fase inquisitorial. Então, naquela ocasião, esse juiz que preside a investigação, de fato, seria esquisito que ele permitisse, permitisse que ele julgasse. Sobre o tema, aqui no Brasil isso nunca aconteceu. Antes o juiz do pacote anticrime e comentando o modelo espanhol com profundidade, nosso amigo que está lá no bar do Tadeu, no Bard, o Mauro Fonseca. Mauro Fonseca tem um livro só base da minha dissertação. Não, além do sistema inquisitivo, ele tem um novo só sobre juiz de garantias. Ele tem um específico sobre juiz de garantias. Sensacional. Que ele vai mostrando toda essa mudança e essa evolução. Então, é isso, André. A inspiração foi esse. Pronto, e aí tu vai tocar num ponto que é muito importante. É que eu falo assim, é uma inspiração assim, eles trazem e querem aplicar para uma realidade nossa sem... É o cherry picks mesmo, né? Sem se adequar ao modelo de sistema processual brasileiro, que tem uma tradição diferente, tem uma estrutura diferenciada. Quando o Fux falava que iria refundar o processo penal, vai. Sim, o cuidado que a gente tem que ter aí é isso. A gente tem 2 anos aí, 12 mais 12 para implementar. Isso. Eu não sei quais são as diretrizes que o CNJ vai trazer, mas assim, o custo é altíssimo. Sim. Começa mas por aí. A única coisa que eu acho importante deixar claro, e até o ministro Alexandre e alguns falaram, é que eu não posso considerar isso uma condição de possibilidade da imparcialidade do juiz. Só agora eu vou ter juiz imparcial. Senão a gente teria que anular todas as decisões anteriores. Não tem discussão para mim. Porque se você fala que só é imparcial agora, você está dizendo que todo pro passado não era, então não é assim. Pode ser um aperfeiçoamento, pode ser um desperdício. A experiência vai mostrar se de fato é uma boa escolha, uma má escolha, como vai acontecer nas comarcas da estadual, com vários interiores, com juiz único, como nós vamos conseguir implementar isso em capitais na Justiça Federal. Várias capitais só tem 2 varas criminais. Aqui em Vitória é assim. Como é que vai ser? Uma é garantia da outra. Oi? Aí saiu de férias. Como é que faz? Como nós vamos compatibilizar todas essas... Vai mudar muita coisa, vai ter que mudar a peculiaridades. estrutura. Agora, e aí você tem que levar em consideração inamovibilidade, vitaliciedade, entendeu? E aí um ponto importante que o Supremo discutiu. Vamos mexer na comarca, mas como assim? Você vai pegar um juiz e jogar lá? Você não pode fazer isso não, rapaz. Não, e o Supremo já fez uma mudança que não é uma mudança de nomenclatura, porque o pacote falava designará, o Supremo botou investirá o juiz. Designar parece que tu vai colocar qualquer um. Quando você investe, dá a impressão que é uma sinalização clara que vão querer criar o cargo de juiz de garantias. Se você vai investir um juiz na função e não designar, porque a ideia de designação é meio que freelancer. Coloca designa um agora. Não, você vai investir. O Supremo se deu o trabalho de especificamente num dos artigos falar, olha, não é designar tá errado, é investir. Porque é juiz natural. Sim. Mesmo na fase da investigação. Eu não posso escolher quem eu vou querer colocar ali como designou de fulano. Então a gente precisa ter este cuidado com... Então vamos lá, BD, artigo por artigo, para a gente tentar ser mais objetivo. 3A. E aí o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, coisa que já acontecia, bem ou mal. Já havia a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. É a nossa posição, assim, que juiz tem poder instrutório no processo, não tem no inquérito, apesar do 156, mas o Supremo não fez assim.
Olha como o Supremo decidiu aí. Do próprio 3A, o Supremo já fala em poderes instrutórios supletivos. Sim, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento de mérito. A minha dissertação de mestrado chegou a essa conclusão. De forma excepcional, os poderes instrutórios, os poderes cautelares, né, o poder geral de cautela, que muita gente critica, que eu acho que ele é inerente à atividade jurisdicional, permite que o juiz haja de ofício, sobretudo durante a fase processual. Mas o Supremo agora, na interpretação do 3A... não diferenciou. E o próprio Auri reconheceu isso numa live recente. O próprio Auri não diferenciou. Olha, fase de inquérito, fase... parece que o 156 prevaleceu sobre o 3A. A interpretação que lá admitia já no 156 de excepcionalmente o juiz atuar no inquérito foi o que prevaleceu. Então a posição do Supremo é no sentido que o juiz dê garantias na fase da investigação, sometimes, às vezes, vai poder produzir provas. Excepcionalmente, de forma fundamentada, é aquilo que a gente falava assim, lembra? Vários exemplos, olha só, muitas vezes as pessoas não entendem como é que funciona a comarca do interior. Então chega uma informação ao juiz de que uma mulher, né, num processo de violência doméstica, está em vias de sofrer um homicídio ou uma agressão, uma lesão, entendeu? E naquela comarca não tem promotor vai uma vez na semana. Hoje tem talvez uma facilidade da atividade remota, mas muitas vezes não dá tempo. Então assim, aí eu estou falando especificamente da prisão. Eu vou fazer o quê? O que você colocou no seu artigo, vou atuar como Pilatos e vou ignorar... e lavo as minhas mãos, eu não vejo essa. Não vejo. Isso não é o objetivo do processo penal. E não é o objetivo da restrição. Sim. Né? O objetivo da restrição é outro. E um outro ponto interessante aqui é que me parece. Assim, o que dá a entender o 3A, né, é que o juiz de garantias ele decorre dessa estrutura acusatória do processo penal brasileiro. E eu critico, eu discordo dessa interpretação. Tem vários modelos de juiz de garantia no mundo prático e de estrutura acusatória que não tem juiz de garantia. É isso que eu ia falar. Isso não é uma decorrência lógica do sistema acusatório. Isso é o quê? Uma opção do legislador. Sim. No nosso artigo a gente falou justamente isso. Isso é uma opção do legislador. Ele conferir o juiz agir de ofício ou não é uma opção do legislador. Isso não decorre. O que decorre do sistema acusatório, a gente volta a citar o Mauro Andrade, é justamente o fato do juiz, isso é comum a todos os sistemas acusatórios. O juiz não pode dar início à ação penal. Perfeito. Ex ofício. Como tínhamos no procedimento penaliforme, né? Exato, judicialiforme do artigo 26. Judicialiforme, artigo 26, então você não tem, dentro de um sistema acusatório, de uma maneira geral, de todos aqueles que foram analisados, assim, que são conhecidos, a possibilidade do juiz iniciar uma ação penal ex ofício. Perfeito. Isso é uma característica comum. Como vai se comportar o juiz, se ele tem iniciativa probatória, ex ofício ou não? O Código Ibero-Americano permite que o juiz atue de ofício na instrução probatória. Então, assim, aquela afirmação de parte da doutrina de Auri, de Alexandre, que a gente critica, de Jacinto, que a gente critica de forma respeitosa, mas criticamos, de que isso era decorrência do sistema acusatório, o Supremo hoje disse assim, não. Sim, perfeito, não é. Perfeito. Né? Então, assim, é bom que pelo menos isso fixa de uma maneira tranquila. Né? Eu até citei o que ele cita muito de Franco Cordeiro, só que é o contrário, né? Para saber que é primado da hipótese sobre os fatos, porque os fatos estão desmentindo a hipótese deles. Mas de fato, é uma doutrina, tem que respeitar, mas não necessariamente concordar. Mas deve ser debatida. Sim, sem dúvida. O terceiro B fala, né, que o juiz de garantia é responsável pelo controle da legalidade, o Supremo dá declara constitucional, mas dá um prazo maior, de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, seguindo diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, é isso que a gente vai esperar, né, porque na época, pelo menos na Justiça Estadual, se aventou a possibilidade de criar varas regionalizadas. Vai ser o caminho, não tem outra solução para... E aí que eu dizia que é bem possível que se dê um tiro no pé, no que estão querendo, porque vai voltar a ideia das antigas centrais de inquérito. Só que, André, o Espírito Santo é uma coisa. Você vai para minha terra originária, para o Pará,
ou pro Maranhão. Não, mas eu não tô você dizendo... não tem como, tem município de 300 quilômetros. Não, mas o BD, nem não aqui vai no ter Espírito polícia. Santo tem como fazer diferente, não. Nem aqui tem como fazer Mas diferente. vai ser um problemão. Você não tem como pegar cada vara e transformar duas varas agora. Sim, você não tem A gente tá hoje numa vertente de enxugar a máquina. Exato. Como que você vai pegar cada lugar agora que a gente tá querendo acabar, criar duas? Assim, Sim. não faz sentido. Não, e se você coloca o juiz, Vai ter que ser natural algo da comarca como juiz de garantias, ele não julga mais nada na comarca dele. Não processo penal mais. Isso não existe? Nenhum não. Só se for Maria da Penha, o júri. Sim, as exceções. Vamos discutir as exceções. Que mais uma vez o que você falou. E só um parênteses logo abrindo. Essas exceções só confirmam que não é essencial o juiz de garantias. Porque se ele fosse essencial, não tinha exceção. Você não poderia... Se só tem imparcialidade, se tivesse, não podia ter exceção. Porque a imparcialidade não pode ter exceção. Então, quando o Supremo construiu várias exceções para além da lei, porque a lei só falou em juizado. Porque juizado especial, nem investigação tem, é só um termo circunstanciado, é só o boletim de ocorrência e acabou. Nesse ponto Aí tudo bem, o juiz não faz nada na investigação no juizado. O cara assina o termo, a polícia vai e leva já pro... Mas as outras exceções que o Supremo construiu, as exceções de juizado, de júri, de violência doméstica e familiar, aí não. E com paradoxos. Se a mulher é estuprada na rua, o estuprador tem juiz de garantias. Se o marido pratica violência, não tem juiz de garantias pro cara. Então, assim, com todo respeito, é uma coisa assim, bem... Não, bem... E nem pros processos de foro prerrogativo de função. Pronto, já colocaram também o foro que não tem nenhuma justificativa. Qual Mas justificativa? diz que na eleitoral vai ter. Olha outra complicação. Juiz eleitoral, o Supremo expressamente coloca que vai ter que ter juiz de garantia na justiça eleitoral, cara. Nós vamos ter que adaptar isso. Como nós vamos ter juiz? 2 juízes eleitorais agora, sempre, em cada zona. Pois é, mas não vai ter como. Não vai Acho ter que eu dinheiro. falei, o custo disso aí. Você vai ter que colocar um para outro. Entendeu? Uma zona vai responder, vai ser juiz de garantia de outra zona. Ou seja, vai ficar uma zona. Mas... Cara, assim, é o que você falou. Se eu prevejo problemas significativos para implementar no estado do Espírito Santo, que é o terceiro menor estado da federação, imagina o Pará. Imagina o Pará, sim. O Pará, se fosse um país sozinho, era o 14º maior país do mundo, de extensão territorial. Se fosse só o Pará. Se fosse considerado... Eu falo do Pará porque é a densidade demográfica... O Paysandu já sendo entre os 5 maiores do mundo, da Champions League, né? Mas... Delírios à parte. Oh, meu Deus do céu. É como eu falo, o ChatGPT alucina. A expressão que eles usam, eu não confio no ChatGPT porque ele alucina. Vamos... Eu, às vezes, alucino com o Paysandu, relaxa. É uma conversa que o pessoal não está preparado para ouvir. Pronto, mas eles ainda não estão preparados para esse tipo de conversa. O terceiro B, inciso 5, o 8º e 9º, é interessante que fala sobre o controle das atividades do Ministério Público pelo juiz. A gente tinha, das poucas divergências que nós tínhamos, eu nunca entendi o 28 como inconstitucional. Eu achava de verdade, como acredito até hoje, e aqui a gente pode falar justamente sobre essa questão geral, até do arquivamento do inquérito, a gente pode já entrar nesse assunto, que é uma questão do juiz controlar a atividade investigativa do Ministério Público. Então, o Supremo deixou muito claro uma coisa que eu compreendia como correto, porque me parece que alguns procedimentos, não que fica parecendo também que o Ministério Público abre aquele pique, né, o procedimento de investigação criminal, e que não tem controle, que corre do jeito que ele quiser, que ele encerra quando quiser e tudo. A crítica que parte da doutrina faz é essa, e não é assim que funciona. Existe regramento, né, existe prazo, existe controle, não é isso, né. Mas o que mandou agora, inclusive, que todos os piques... 90 dias. Antes mesmo de implementar juiz de garantias, o judiciário tem que... Realmente uma divergência. Eu sempre entendi que digamos assim, que para o sistema acusatório, o juiz está fora de discussão de arquivamento. Justamente porque quem acusa é o MP. E na prática, eu sempre digo isso, eu tenho essa dificuldade de entender que o poder controlado tem a última palavra. Porque eu digo assim, eu não controlo nada, mesmo com a decisão do Supremo, porque o meu controle é ser correio. O meu controle é vá para o MP decida. Então eu não estou controlando absolutamente nada, é uma grande ilusão em relação a isso. Quando eu tenho ciência, eu controlo sim para dar habeas corpus de ofício, que até vai ser um bom debate. Eu posso dar habeas corpus de ofício num pique, porque em tese
Eu também entendo que sim, senão não É teria expresso, motivo. Senão não teria motivo. Sim. Mas se a parte fosse entrar com habeas corpus, Ela tem que entrar no ela tem que entrar no tribunal. Mas eu de ofício eu posso julgar. Quer dizer, eu queria uma situação... Mas assim, eu não poderia rejeitar uma denúncia do Ministério Público? Poderia, Então, claro. então não claro. vejo diferença. Não, a única coisa que eu acho importante é... Na prática, eu falo isso, olha, voltamos ao 28 anterior. A Conamp deu um tiro no pé. Quem entrou com essa DIN foi a Conamp. Foi o próprio MP que entrou com essa ação. Dizendo assim, olha, nós não temos... Então, se vocês não Mas têm... olha só, eu vou te falar, acho que eu já mencionei isso e falo mais uma vez. A mim me parece essa aparente contradição de que o juiz não arquivava nada e que quem arquivava era o PGJ ou a Câmara, né, no caso das federais. Mesmo assim, eu compreendia constitucional, porque eu entendia que era papel do judiciário exercer esse controle de freios e contrapesos mesmo. Fiscal anômalo do princípio da obrigatoriedade. Eu não sou fiscal, pô. Eu não sou fiscal. E fiscal em espanhol é promotor, não é juiz. Não, eu quero explicar. O que me parece é o seguinte, assim como a gente vai estudar sobre recursos de uma maneira geral, um dos controles que nós temos das nossas decisões judiciais, ela muito antes do recurso em si, da análise concreta do Tribunal de Justiça ou dos tribunais superiores da sua decisão judicial, esse controle ele é prévio, ele é psicológico, digamos assim. Quando você vai proferir uma decisão judicial, só o fato de você saber que a sua decisão judicial vai ser levada ao controle de um órgão hierarquicamente superior, no caso aqui do judiciário, você já tem a necessidade de você fundamentar a sua decisão de forma mais adequada. Claro. É prévio isso. Claro. No caso do Ministério Público, quando ele vai fazer uma promoção de arquivamento, sabendo que essa promoção vai ser levada a um órgão diferente, e evidentemente que eu não estou falando que é um órgão hierarquicamente superior, mas é um órgão diferente do seu, ainda que ele não vai ter a última palavra, o peso da decisão do juiz de recusar o arquivamento e encaminhar, só isso para mim justifica a existência do controle mútuo. Perceba, André, perceba. Da maneira que estava desenhado o pacote anticrime, esse peso existia muito mais grave, porque mais preocupado com o juiz, ele está preocupado com o chefe dele. E todo o arquivamento ia para o PGJ. Todo o arquivamento ia para a Câmara. O que também era melhor, você garantia isso, um controle. Agora não. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu não entendia que era inconstitucional o 28 em razão disso. Sim. Quando mudou, eu disse isso mais uma vez, é uma opção do legislador. Perfeito, não é? Perfeito. Eu só não entendia que era inconstitucional. Perfeito, eu entendi. Eu entendi. E eu admiti o seguinte, no momento em que o juiz recusa o arquivamento, entra no mérito do motivo pelo qual está recusando, afirmando que tem prova da existência do crime, indício de autoria, aí sim ele cria uma causa de impedimento para julgar uma futura ação penal. É o juiz de garantia. É o juiz de garantia, já vai ser mas eu já tinha esse entendimento. Esse entendimento. Sim, só ele não pode julgar, porque se ele aí de fato ele entrou no mérito. Sim, ele já disse, olha, para mim aqui tem crime, faça seu trabalho que eu vou fazer o meu depois de receber. Tem crime aqui, ó. Então não dá. Eu concordo que não dá. Nesse ponto eu tinha essa interpretação, né? Essa preocupação. Não, eu concordo com você, isso é importante. Mas enfim, aí o Supremo veio e o Supremo adotou uma postura de que o Judiciário tem que controlar essa atividade do Ministério Público, controlar, assim, né? Exercer uma fiscalização maior. Como é que ficou o 28 aqui? Vamos lá. O 28 praticamente ficou redesenhado como estava antes do pacote anticrime, porque ele passou a incluir que o pedido... E de novo aquela ao se manifestar pelo arquivamento, submete a manifestação ao juiz competente, primeira coisa, comunica de novo as palavras que é uma briga do MP com a Justiça Antiga, isso, enfim, ao se manifestar pelo arquivamento, porque antes falava que o MP arquiva, agora está sendo manifestar de novo, o MP não arquiva. Promoção de arquivamento. Vai para o juiz, enfim. O órgão do Ministério Público submeterá, e falou 2 vezes, sua manifestação ao juiz competente, comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos ao... Isso ficou esquisito essa redação. Ficou truncado. Né? Ou para instância de revisão, quando houver para fim de homologação na forma da lei. Eu acho que cabe até ED, mas esse podendo aí tem que ser para o juiz. O juiz que pode
se discordar, encaminhar para o PGJ, esse podendo o juiz encaminhar os autos ao procurador. Fica a mesma coisa que o 28 Voltou o 28 anterior. Só que aqui tem a vítima podendo ser comunicada, quer dizer, devendo ser comunicada. Porque a vítima agora garante o direito de comunicação à vítima que não estava garantido e mantém o parágrafo 1º que fala que a vítima pode dar razões ao PGJ que antes não tinha contra o arquivamento. Que era uma das críticas que eu fazia da impossibilidade da vítima se manifestar ou de alguém, né, se opor a uma decisão do Ministério Público, digamos assim, né? Quando eu dizia, olha... André, eu levo tão a sério esse direito da vítima, que eu sei que eu sou minoritário, isso é uma outra conversa que ninguém está preparado, mas eu admito ação privada subsidiária da vítima quando o MP pede arquivamento. Porque o titular da ação é MP, mas a vítima também é tão titular quanto para mim. E a Constituição, quando fala, no artigo 5º fala, cabe ação privada subsidiária quando não for proposta. Sim, não fala em sentido, não fala em inércia. Né? A nossa tradição é falar quando o MP ficou inerte. Fala quando não for proposta. E aí a vítima poderia propor a privada subsidiária e jogaria o problema para o judiciário. O Grandinete Carvalho defende isso no Rio, vários autores, mas é francamente minoritário, o Supremo recente mas é altamente razoável, extremamente razoável. Que é uma questão de deixar claro, que aí você controla muito mais esse arquivamento. Porque também não há interesse de arquivar por motivos não legítimos ou republicanos. Você joga essa possibilidade para a vítima discutir. É uma questão de interpretação, porque direito é muito... Me parece, no nosso sistema... A melhor saída foi permitir a vítima recorrer, entre aspas, ao PGJ. Sim. Entendeu? E eu li um artigo... Não ela assumir a titularidade, porque... Eu li um artigo até de um professor da UFES aqui no mestrado recente, que saiu na Repro, que eu não tinha lido. Então, assim, eu confesso que eu achei interessante a tese. Nunca tinha visto. Gilberto, o nome do professor aqui da UFES, que era um debate sobre o seguinte. Pela súmula 707, quando o juiz rejeita a denúncia... Antes do tribunal apreciar, necessariamente você tem que garantir que o réu tenha direito ao contraditório. E a súmula fala, inclusive, que não basta nomear dativo, que o réu tem o direito de... Então, ele defendia no artigo que, quando fosse aplicado o 28, que intimasse o investigado para o investigado também oferecer contrarrazões. Para não ser só a vítima que ofereça contrarrazões, mas que ofereça as razões para o 28, né? Mas dá também ao investigado o direito de, na fase da investigação, ele sustentar o arquivamento para evitar uma coisa. Achei super interessante. Quando você coloca essa possibilidade da vítima oferecer razões, me parece que é razoável. A defesa também, a pessoa que está sendo investigada oferecer pela manutenção. Mas não tem previsão, mas impedimento também não teria. Exato. Ele tenta construir pelo sistema, pelo 707, fala que é um procedimento administrativo, a ideia de contraditório em procedimento administrativo inquérito. Não, então, eu falo o seguinte, não tem previsão, eu acho que defender que isso decorre necessariamente do sistema, eu não... Sim. É a tese do artigo dele na reta. Eu entendi, tá mas eu acho, assim, acho uma boa providência para ser positivada. Exato, entendi. Né? Porque também tudo que tu cria como um requisito que não tá na lei e depois você vai anular porque esse requisito não tá na lei, entendeu? Você cria um problema. Pois é. Legalidade. Sabe aquela história do Brasil até o passado é incerto? Né? Sim. Daqui a pouco essa tese chega lá e começam a anular as revisões de arquivamento porque não foi ouvida a defesa. O Brasil, essa frase é uma frase muito triste, mas verdadeira. Se você não tem segurança no passado, você imagina pro presente e pro futuro. Mas é o que temos. Ok. Contraditório, no caso de prorrogação de prisão provisória, prorrogação de medida cautelar, é uma previsão que já existe na própria medida, na própria teoria geral das medidas cautelares, né? A possibilidade de contraditório, né? O Supremo sempre entendeu que era excepcional, até porque é excepcional. A grande diferença do pacote para adesão do Supremo é que o pacote exigia que sempre fosse em audiência. E o Supremo diz que é preferencialmente em audiência pública oral. Preferencialmente em audiência. Isso faz toda a diferença. Claro que faz. Que o preferencial não é obrigatório. Sim. Então é aí que é o debate. E evidentemente, né? Se toda vez o custo público de você trazer toda vez o cara para uma audiência para você manter a prisão dele. Seria como se você tivesse que, a cada 90 dias que você rever a decisão, ouvir o réu presencialmente.
Quer dizer, cada audiência aí, a gente tem que pensar realmente, não só custo, como pauta na vara, né? Você tem que ter uma pauta, você tem que ter agenda para isso, enfim. E é aquilo que você pode decidir do papel, sem grandes diferenças. Aqui a questão da competência, já falamos também, né? Assentar a competência do juiz de garantia cessa com o oferecimento da denúncia. Essa é a grande mudança, uma das mudanças mais importantes da decisão do Supremo. O pacote anticrime era expresso, né? A gente já citou aqui de que o juiz de garantias iria receber a denúncia, iria citar o cidadão para apresentar a resposta à acusação, lembrando do procedimento ordinário, e com a resposta à acusação, ele daria decisão, inclusive mantendo, né, que isso. Muito se questionou se havia mudado o momento de receber a denúncia, né, isso já é chapa batida aí desde 2008, digamos assim, com a reforma, uma das grandes reformas que aconteceu no Código de Processo Penal, e depois que recebesse a resposta à acusação, ele encaminharia o processo para o juiz de instrução, né, para proceder à instrução processual, e o Supremo disse não, olha, ofereceu a denúncia, nem recebe, manda o processo para lá. O que é e eu já puxo também, aqui e às vezes é o seguinte, tu imagina, cara, uma operação, não sei quantas cautelares definidas, não sei quanto, e o juiz vai ter que receber em 5 dias porque tem réu preso. Cara que nunca teve contato com nada. Por isso que foi muito importante também o Supremo falar que os prazos são impróprios agora. Porque o pacote falava, se o prazo fosse extrapolado, teria que soltar os réus. Mas o prazo do juiz, no caso. Sim, o prazo para os órgãos de investigação continuam sendo considerados próprios, embora muitas e muitas vezes justificaria a elasticidade do prazo, né? Então, o MP tem 5 dias para denunciar. Aí nós tínhamos uma operação com 150 réus, já admitimos a possibilidade de ultrapassar esse prazo aí de 5 dias, mas de uma maneira geral. Seguindo aqui dentro dos artigos que foram decididos pelo Supremo, a gente estava falando do recebimento da denúncia. A gente está agora naquela questão das cautelares, do prazo de ter audiência necessariamente, contraditório, e a questão da mudança da cessação, né? Como você bem colocou, da cessação com oferecimento. Essa alteração é importante, então, da Suprema Corte para definir a competência do juiz de garantias, que será efetivamente até o recebimento da denúncia, né? Até o oferecimento. Perdão, o oferecimento da denúncia, quem recebe a denúncia vai ser o juiz que vai instruir o processo. E nós temos aqui uma coisa importante, que a gente falou justamente, que vai ter uma dificuldade do juiz que vai receber, imagina num processo complexo, o juiz vai receber uma denúncia sem nunca ter contato com aquelas provas anteriores. E ainda tinha um pior, assim, digamos assim, uma questão pior, porque o pacote anticrime ele vedava que o juiz, de uma maneira geral, ressalvadas provas irrepetíveis, etc., que o juiz de conhecimento tivesse acesso, né, às provas produzidas ao inquérito policial. Então era uma coisa meio surreal, né? Como é que o juiz não vai ter acesso às provas do inquérito? Eu não consigo ver isso em nenhum sistema. Não, o italiano é assim. O processo penal italiano é assim. Mas tem diferença, de novo, que é aquilo que o pessoal fala, é você querer transplantar. Tem uma diferença significativa, né? Sem dúvida. Porque é o seguinte, eu não posso também, gente, minimizar ou banalizar a fase de investigação, cara. Você ouve testemunhos e fica ali, aquilo ali é importante. A testemunha lembra mais de quando? No inquérito e não no processo. Aí, aliás, esse era um outro debate. A gente deveria melhorar a nossa audiência de custódia. Às vezes, se a prova testemunhal se perde, às vezes, talvez ali já fosse o momento de você colher alguma testemunha, algum depoimento que preserve a memória da vítima muito melhor do que ou preserve a memória da testemunha. Então a gente tem que aperfeiçoar o sistema, mas não é copiando ou então criando obstáculos, porque o sonho de um processo 100% oral, cara, não existe isso. E aliás é um paradoxo, porque eles querem tirar a prova do inquérito, querem falar da importância do processo 100% oral, mas falam que a memória não serve para nada. Falam que a memória é falsa, falam que então para que eu vou ter oralidade então? Para que eu quero um processo 100% oral? Eu não posso esquecer o que está ali.
Tem perícias importantes, tem uma série de provas e concatenações importantes na fase da investigação. Os depoimentos são importantes também. Os depoimentos Nós estamos falando importantes. aqui especificamente do terceiro C, parágrafo 2º, terceiro e quarto, viu, pessoal? Só pra gente... Porque antes falava que pelo menos as provas irrepetíveis deveriam permanecer. Mas muitos autores interpretaram que era o fim do inquérito. O inquérito ficaria só para a denúncia. Depois da denúncia não poderia manter absolutamente nada. E o Supremo, em boa hora, disse expressamente que não é bem assim. Disse que o juiz que vai receber a denúncia terá acesso integral, como é hoje. O inquérito hoje continua ali. Para entender, o parágrafo 3º diz que os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantia ficarão acautelados na Secretaria do Juízo à disposição do MP e da defesa e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz de instrução, ressalvados os documentos relativos a provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova e antecipação de provas, que ficarão apensadas em apartado. Essa era a redação original. Essa era a redação original. O Supremo vem e fala, interpretação inconstitucionalidade com redução de texto. Os autos que compõem as matérias do juiz de garantia serão remetidos ao juiz da instrução de julgamento. Ponto. Acabou, mas tem que ser. Eu também concordo plenamente. Tem que ser. Não existe... É aquela falsa percepção de que o juiz que tem algum contato com a prova prévia ficaria automaticamente impedido, né, ou suspeito para decidir um processo, né? Algo que alguns doutrinadores defendem, que o juiz não pode ter absolutamente nenhum acesso à prova prévia. E me parece assim, querer diminuir muito a atividade do juiz, né? Como se a gente não tivesse uma noção de diferença, o que é prova pré-processual, o que é investigação e o que é prova produzida em contraditório. Dizer isso é dizer justamente que os juízes brasileiros, de uma maneira geral, condenam com as provas produzidas no inquérito e fazemos aqui papel de mero repetidores do inquérito. Se fosse isso, eu não teria absolvido ninguém na minha vida. Eu não teria, porque eu recebo a denúncia. Sim. Prova de existência do crime, indício de autoria. Claro. Quantas vezes eu absolvi o cidadão lá no final? Sim, porque os estándares são diferentes. Os estándares de prova para receber é diferente. O sarrafo é menor. E outra coisa... E tem que ser assim. E tem pesquisa que mostra o seguinte, juiz, cara, é isso que eu falo, as pessoas elas citam más decisões sempre e equívocos que sempre acontecem, independente disso, e querem transformar isso na regra. Isso é uma coisa isso que... Ser humano, os erros do judiciário é impossível você... Claro. E alguém chama de erro também, vai saber se é erro mesmo, né? Sim. Mas assim, decisões equivocadas, conclusões equivocadas, elas vão existir. O sistema é isso. O livre convencimento motivado... Nós precisamos aperfeiçoar. A gente pode criticar, mas eu desconheço o sistema que seja melhor. Eu concordo com o Ferrari. Nós vamos voltar o quê? Às ordalhas? Pronto. O que vocês querem? Nós temos que ter mais saber e menos poder. Eu concordo. Mas para ter saber, eu preciso das provas. O problema é esse. Você não quer que eu julgue com poder, você quer que eu tenha mais saber. Ok, mas para eu ter saber, não sejam verifóbicos. Não tenham medo da verdade. A verdade liberta. A verdade... Agora, a verdade não é você querer distorcer. É impossível alcançar a verdade, mas isso não significa que você não vai buscar a verdade. Eu nunca vou ser magro, mas isso não significa que eu não tenho que lutar para perder meu pezinho, senão eu vou ficar... Então, assim, calma, gente, calma. Mas, enfim, infelizmente, André, dromologia, o tempo, acaba que a gente precisa acabar. Pois é, pessoal. Então, assim, nos preparamos para falar de juiz de garantias hoje, mas como a gente acaba... sendo talvez um pouco mais prolixo do que deveríamos, né? Não prolixo, mas é porque a gente acabou introduzindo dois casos bem legais, o podcast com 2 casos importantes, assim, é interessante. A gente põe até na descrição, né, que iniciamos com 2 assuntos importantes e que, em razão disso, vamos estender o episódio de garantias a um outro episódio, e aí sim a gente finaliza, né, porque é legal comentar pontualmente as decisões do Supremo Tribunal, que tem muita coisa importante, vai falar sobre audiência de custódia, a possibilidade de realização por videoconferência, entendeu? E às vezes dividir em 3 é cabalístico, né? O Barroso aí no artigo, ele fala expressamente que todas as classificações dele são ternárias.
Ele usa sempre esse critério. O BD também, toda explicação dele tem 3 correntes. Mas o meu 7 que é místico, o 7 do Paysandu que é místico. Mas é isso. Tá certo então, pessoal. A gente encerra aqui o episódio por falta de tempo. Hoje a gente não conseguiu estender e finalizar, mas a gente retoma na próxima gravação. Eu prometo que eu não vou trazer um tema muito relevante para tomar, né, muito tempo desse início assim, mas a gente está procurando sempre no início do podcast comentar alguma coisa que esteja em ebulição, digamos assim, porque eu acho que é para pegar justamente esse feeling assim da ação no momento, semana, 2, 3 semanas ali que estamos discutindo isso, porque senão até a gente não consegue falar sobre o tema, e quando a gente vai falar já perdeu o interesse, digamos assim. E a gente vai na próxima, termina Juiz de Garantias e volta ao tema de prisões, que bem ou mal tem muita coisa a ver com o juiz de garantia. Quem vai decretar, onde vai decretar, a gente vai ter que dar uma reformulada aqui na nossa aula de prisão em razão disso também, mas valeu. Abraço, saudações alvinegras. Saudações bicolores. E eu sempre digo a vocês, sejam saibos, sejam pessoas que estudem. Não façam como o Flamengo, que não sabe escolher técnico. Escolham outra coisa na vida. Olha, que o Flamengo não sabe escolher técnico. Como é que era o nome do isso anterior técnico? E nem preparador físico. Como é que era o nome do anterior técnico? Era Vitor Pereira, né? Era Vitor Pereira. Pô, eu adorava o Vitor Pereira no Flamengo. Uma coerência, né? Porque, bem, regular ele era, ele sempre perdia. Então, regular eu achava que era um investimento, achei que foi um investimento, assim, extraordinário, né? Acertado dele, né? Do Flamengo. Não, do Flamengo. E acho que o Sampaoli precisa de um pouco mais de tempo pra... Vamos ver, porque a gente vai ter um jogo agora sábado, né? Botafogo e Flamengo. 34 jogos. Devemos fazer uma aposta. 34 Nós temos uma aposta. Temos uma aposta, eu vou te dever. Né? Como é que é? Quem chegou, a aposta... Não, a aposta quem ficasse na frente era um almoço. Mas agora eu quero fazer uma aposta do sábado. Botafogo e Flamengo. Vamos apostar o quê? Vamos lá. Diga. Um almoço. Então vamos apostar um almoço. A gente vai gravar de manhã e nós saímos pra almoçar. Tá fechado. Beleza? Ah, não, se bem que a nossa gravação tá marcada pra um dia de tarde. Mas a gente vai combinar o almoço, tá combinado. O empate é meu, pelo menos. E nós vamos divulgar. O empate racha, vem com esse negócio não. Clássico é clássico. E nós vamos. Quem perder paga a conta e a gente vai divulgar lá depois o cumprimento da. Tá gravado a aposta. Tá gravado e sai na quinta antes do jogo. O jogo é sábado. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu. Produção de podcast Fervo Digital.